Olá, eu sou a Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta, que já está na segunda temporada, com entrevistas muito especiais, que cada vez que eu lembro das entrevistas, toca o meu coração e eu tenho certeza que também vão tocar o seu coração. Se você não viu entrevistas passadas, aproveite, comece agora a zapear aí, olhar bem, seguir o meu canal, compartilhar com outras pessoas, que eu tenho certeza que também você vai tocar no coração de muitas pessoas. Hoje a entrevista é sobre a pastoral de rua da paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo. Um trabalho muito bonito, exercido por uma equipe, mas eu estou aqui, vou receber duas pessoas da equipe, que é a Lúcia e o André. O André está a caminho aqui do nosso estúdio. E também vamos conhecer o testemunho do seu João Luiz Soares Loyola. Ele já esteve nas ruas, mas foi resgatado. E ele passou por um momento de transformação que ele veio contar aqui pra gente. Primeiro, obrigada pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, Thaís, uma oportunidade inigualável pra gente. E parabéns pela sua dedicação e de toda a equipe. Eu sei que tem uma equipe grande. Né? Isso é importante lembrar, que tem uma equipe grande. Mas antes de conversar um pouquinho, de contar a história da pastoral, eu só quero falar uma coisa com o seu João. Hoje o senhor é mais feliz? Muito feliz. A sua vida mudou em que sentido? Mudou para tudo que é de bom, que é melhor na vida da gente, mudou. Antes eu não via o que era bom, eu só via o que era ruim, o que transformava ruim para mim mesmo. Tudo era ruim, mas aquelas coisas que eu achava que era boa, mas transformava tudo ruim para mim. Quanto tempo o senhor ficou na rua? Eu fiquei circulando 12 anos. 12 anos? 12 anos. E o que o fez ir para a rua? Eu nunca usei droga, beber uma cervejinha. Aí, mas, eu era um cara mulherengo. Uhum. Aí, quer dizer, eu era casado, arrumei um amante, aí separou da amante. Aí eu fui justamente quase com a falta, aí eu quis experimentar o crack. Aí era uma vez ou outra, eu nunca vou viciar com isso, mas era uma vez ou outra, mas foi indo, acabou desempregando. Mas aí o senhor continuava casado? Casado. Mas aí desempreguei, aí quer dizer, aí começou eu querer usar mais a droga ainda. Quer dizer, sem emprego, a família não sustentava. Não aguenta, né? Chegou a vender alguma coisa de casa para poder comprar droga? Não, eu não vendia, não. Mas e como conseguia comprar droga desempregado? Não, eu fazia um biscate assim, uma vez ou outra, pintura. Uhum. E o dinheiro que conseguia era para droga? Para droga. Mas aí foi indo, a mulher não aguentou, foi embora, eu fiquei sozinho. Aí que eu me entreguei mesmo, né? Fiquei nessa vida ruim, aí eu comecei a sair de casa, comecei a receber gente em casa, né? A casa virou uma rua. Aí então eu comecei a ir para a rua também. Fui indo para a rua, né? Aquela ânsia, né? E até que foi passando, o ano passou depressa. E quando eu fui ver, eu tinha virado lixo, e estava cego, né? É como se fosse, eu virei como se fosse aquele cego Bartimeu, que Jesus passou por Jericó e ele ouviu, né? Ele ouviu dizer que era Jesus que estava passando ali e ele pediu misericórdia, né? A Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E quanto mais ele queria gritar, mais ele gritava, mais alguém queria atropelar ele para ele parar, mas ele gritava mais. E Jesus chamou ele até. E o senhor dormia na calçada, procurava um lugar para dormir, não, encontrava outras pessoas? É porque eu tinha eu falava que era casa, mas não era casa. Eu andava pela rua, mas eu voltava para esse local meu que eu morava. Eu falava que era minha casa, mas não era casa. Então, eu estava tudo cheio de buraco, não era casa. Era um lugar, uma maloca para me acolher mesmo, aquele lugar ali. Mas foi indo, o tempo foi passando, e nessas andanças de rua, eu estava já com uma vontade em mim mesmo, no meu coração, pedia para que eu encontrasse um lugar para me ficar. E eu não sabia que existia a Fazenda da Esperança. Essa foi minha sorte, né? Um lugar maravilhoso. E a pastoral de rua
Passou um dia, eu estava no lugar errado, mas na hora certa. Aí passou a pastoral de luz, de rua, e eu, em vez deles me abordarem, eu que abordei eles. Ah, foi o senhor que abordou eles? Eu que abordei eles. E o interessante, Thaís, é que eu tenho que confessar que o André estava começando a fazer abordagens, porque, como você falou, a pastoral é muito grande, tem várias equipes. E a gente é da equipe, eu e o André, de abordagem. A gente que aborda eles na rua. Tá. E convence. Nós somos pescadores de homens para serem resgatados. Então, a gente convence eles de saírem das ruas. E o seu João sabe dessa história. O André estava começando e o seu João tinha usado e estava bêbado, né, seu João? Exatamente. E tinha uma outra pessoa que estava junto dele, que estava muito bêbado e inconveniente, perturbando, alterado e perturbando o André, perturbando a fala. O André aqui, o André chegou. E o André insistindo com o seu João, e eu deixei ele fazer a abordagem toda. Quando a gente terminou, eu falei, André, você fez tudo errado. Porque ele estava muito bêbado, ele estava muito alterado. Eu quero morder minha língua, mas esse homem não vai lá na segunda-feira. Esse homem não vai aparecer. Aí todo mundo concordou que eu estava errada, mas, na verdade, para Deus não existe isso. Nossa. Né? O seu João era já um dos escolhidos que ele botou na nossa frente, porque não somos nós que vamos atrás, é Deus que nos mostra. Então, o seu João já era uma pessoa escolhida por Deus. E por né? que você achou que a abordagem do André foi errada? Porque ele estava muito alterado. E eu achei que ele não ia... ele não ia assimilar aquela mensagem. Guardar para onde que ele tinha que ir, que local, que horas. Eles falaram 4 vezes. O André insistia. Que horas que é? Perguntava e ele respondia. Que horas que é? Mas ele estava muito alterado. Você lembra disso, André? Perfeitamente. Você lembra exatamente como é que foi essa cena? E eu mesmo concordei com a Lúcia que estava errado, mas o rapaz estava perturbando tanto o outro rapaz que eu falei isso para encerrar a conversa e a gente, né, para ver se ele lembrava. Ele lembrou, tanto é que ele foi. Porque na abordagem vocês conversam e os convidam para ir a esse local. Deixa eu te explicar como é que funciona mais ou menos a pastoral. A gente, toda quinta-feira, a gente vai às ruas, quinta-feira à noite. E a gente leva comida, leva roupa, leva a bebida, água, suco, né, para eles, porque a droga desidrata muito. E é muito difícil deles conseguirem água na rua. Então, a gente leva isso, mas isso é uma isca, né? É uma forma da gente aproximar deles para fazer a abordagem. Inicialmente, a gente fazia a abordagem, né, André? E a pessoa falava assim, eu quero ir para a fazenda, eu quero sair das ruas, eu quero me restaurar. E a gente pegava o carro e voltava lá nesse lugar e buscava a pessoa, mas não estavam tendo resultados. As pessoas não ficavam no tratamento, elas iam embora. E aí a gente conversando, eu e André, nós temos que pensar numa estratégia diferente, porque isso não está dando... Os números não estão bons. Então, a gente precisa de ter resultado. E aí a gente, então, fez o seguinte. Vamos fazer um café da manhã, na segunda-feira, na igreja. Com esse café da manhã, a gente convida para o café da manhã. Porque eles vindo até aqui, eles já dão os primeiros passos para a restauração. Eles mostram o querer deles, né? E assim a gente passou a fazer. E a gente, esse ano, inclusive, ganhou o prêmio Palma da Vitória, né? Na área social, com esse café da manhã, que é inovadora, que nenhuma pastoral de Vitória... Que é o acolhimento, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Tá. Então, aí toda segunda, vocês acolhem esses moradores... Que quiseram, que a gente abordou nas ruas, e que quiseram. E tem algumas pessoas também que acabam assim, vizinho, que também está com o mesmo problema e aparece lá. A gente
não necessariamente encontrou na rua. E quais são os critérios que vocês usam para poder abordar essas pessoas? Não tem assim, se é homem, se é mulher, onde está, onde... Não tem. Não, nas Vocês ruas. saem nas ruas? A gente sai nas ruas, E a gente quando já Deus tem um mostra? trajeto. Ah, tá. Né? A gente tem um trajeto que a gente faz e Deus mostra. No meu, eu não sei no André, mas o meu é o olhar. A hora que eu olho para a pessoa, e eles são invisíveis. As pessoas não costumam olhar nos olhos deles. Então, quando eu olho no olho, eu falo, é esse que eu vou conversar agora. E eu percebo na pessoa, no corporal mesmo, né, o desejo dele de conversar. E para você, André? Eu concordo com o que a Lúcia falou. O corpo mostra muito do que a pessoa quer no momento. Se a gente entrega a marmita, a pessoa já vira as costas e vai embora, não dá nem tempo da gente começar a falar. E isso mostra que a pessoa realmente não está aberta naquele momento para uma conversa. E às vezes realmente é necessário que a gente faça essa abordagem 1, 2, 3, 20 vezes até que a pessoa se abra para conversar. E a gente vai criando um laço com as pessoas na rua. A gente conhece muitas porque delas. acontece também de vocês visitarem aquela mesma pessoa Isso. várias semanas Vou e te só dar- em outro momento ela foi acolhida Isso, correto. na paróquia, é isso? Vou te dar o exemplo de uma moça que ela terminou o ano agora, esse mês, né, André? E ela está indo para São Paulo para fazer escola de missão, para fazer missão fora do Brasil. Olha. E essa moça, a gente ficou 2 anos conversando com ela e falando com ela que a gente poderia ajudar. E ela falava que não era o momento, até que chegou um momento que ela já não aguentava mais nada, e aí ela pediu, disse que estava dentro até de um ônibus, andando, sem saber para onde que ela ia, e ela lembrou da gente e falou, eu vou agora na Santa Rita, e ela foi. Como é que foi a sua chegada lá nesse café, seu João? O senhor lembrou certinho que o senhor ia lá na segunda-feira? Certinho. Eles me abordaram no dia 22 de julho de 2022. Nossa, o senhor lembra até a data? Lembro? 22. Caramba! No dia 26, eu cheguei na pastoral de rua lá, Aham. na igreja de Santa Rita. Dia 26. E aí como é que foi quando o senhor... Bom, foi bem acolhido, né? Eles caras espantaram. Primeiro que eles acharam que o senhor não ia. Não ia. Mas o senhor veio mesmo, falei, mas eu não falei que eu vinha. Mas o senhor estava muito doido para poder... Eu não pensei que o senhor vinha. E o senhor tinha perdido tudo? Família, emprego, dignidade, Família, emprego, casa... dignidade, tudo. Eu virei um lixo, falar a verdade. Entendeu? Virei um lixo. Aí fui para a fazenda, fiz os exames, fui para a fazenda da Esperança dia 29, uma sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Aí tem uma história que eu gosto muito de contar, porque como eu virei lixo, eu cheguei lá um lixo, né? Um cego e um lixo. Mas a partir do momento que eu cheguei lá, a visão começou a clarear. Aham. Serve a ver as coisas melhor. Mas eu não tinha aquele plano de ficar um ano. Eu fui, eu estava na vontade mesmo, mas assim, Sim. então é diferente, né? Vai todo mundo embora, a gente fica ali, aquele monte de gente, porque a convivência é meio complicada. É por isso que é difícil a pessoa ficar num... E ainda mais tinha num lugar. abstinência também, né? Tinha abstinência, mas não sei, eu não... Isso não fez tanta não fez falta nada, para o não fez, senhor? não. Tem gente que tem que tomar remédio, eu não tomei, nunca tomei. Fiquei um ano lá, não tomei remédio, nada. Para nada, eu dormia normal. Estava sonhado que estava usando, né? Mas tudo bem. Mas eu ajoelhava o joelho no chão e pedia a Deus. E o pra senhor me já socorrer. tinha sido, já era católico antes ou não tinha nenhuma religião? Não, quer dizer, eu me achava católico, né? Ah, era um Católico de católico de bege. BGE. Porque eu fui aprender mesmo o catolicismo lá na fazenda. Lá na fazenda. Rezando o terço. Hoje, né? Aí Hoje o eu sei senhor pegar uma Bíblia e abrir num lugar que eu sei que... O Legal. senhor ficou quanto tempo lá? Um ano. Um ano. E o tempo de cada um vai ser de cada um? É sempre um ano. Ah, é sempre É um sempre ano? um ano. Que é um programa que É um eles programa, fazem, É, é isso? exatamente. porque é humano, porque, por exemplo, nós estamos aqui fora, a gente passa um ano aqui fora
tem as festas todinhas, comemoração de Natal, aniversário da gente, um aniversário de um familiar, e a gente não passa nada dentro de casa com a família. Então lá se torna família. Então por isso que tem que ser um ano para poder passar todas as comemorações lá dentro. E não pode sair? Não pode sair. Não sai. Mas conta a história para ela. Mas a porteira lá está sempre aberta. A porteira está aberta. Foi por isso que eu não fui embora, porque a porteira estava aberta. Entendeu? Aí, quando eu estava lá, que eu cheguei na sexta-feira, então, na segunda-feira fez 4 dias. Mas uma pessoa tinha passado na fazenda, e eu falei que eu ia para a Fazenda Esperança. Ele falou, rapaz, se você for para lá, se você ficar... Eu fiquei lá 6 meses, mas lá é bom. Se você começar... Se você ficar lá, mas conseguir ficar 10 dias, você vai ficar lá. Aí eu, na segunda-feira, 4 dias. Aí entrou um caminhão do lixo lá na fazenda. Aí eu fui lá perguntar a uma pessoa, vem cá, esse caminhão vem aqui todo dia? Aí não, ele vem só na segunda-feira. Aí eu falei, bom, daqui para outra segunda-feira vai dar mais 7 dias, então vai dar 11 dias. Se eu não tiver legal, eu vou embora nesse caminhão do lixo. Para mim não ia até uma das 7 quilômetros, tem ela até no asfalto. Aí o caminhão, aí o caminhão entrou na segunda-feira, eu não fui embora. E eu fui desfilando o ano todinho, foi passando o tempo, o caminhão até ia embora, eu vai com Deus. Você não era mais lixo, né, seu João? Aí, quando deu 3 meses, eu já estava 3 meses lá, eu já estava bonitinho, forte, direitinho, um camarada me perturbando assim do lado, porque você sempre tem uma coisa, fazendo uma garra na gente. O inimigo está ali, né? É o inimigo, querendo usar a gente. Ele querendo ir embora, mas querendo me levar junto. Ei, como é que é? Vou embora, estou com dinheiro aqui, não sei como é que não deram um baculeiro nele lá, que ele ficou com dinheiro. E querendo me cantar para me ir embora. Eu falei, olha só, eu não vou embora não. Você está vendo lá que está entrando lá, o caminhão do lixo, era uma segunda-feira. Você pega, vai no responsável e vai. Eu não vou mais não, eu não sou mais lixo, eu estou bonitinho, eu só vou embora agora daqui a 1 ano. Daqui, quando eu completar minha caminhada todinha de 1 ano, aí eu vou me embora para minha casa. Eu estou me resgatando, eu vou embora feliz. E estou aqui, graças a Deus, caminhão do lixo não. Nunca mais, eu virei luxo. Calma que eu vou contar como é que foi a volta para casa. Espera aí que eu vou parar um pouquinho que eu quero saber como é esse processo. Então eles vão para Santa Rita nesse café da manhã. No café da manhã. Aí ele falou assim, eu fiz uns exames e foi. Como é que é esse caminho? Quem decide ir para a fazenda? Isso. A gente, na segunda-feira, a gente toma um café da manhã, explica um pouco da dependência química, da doença que eles têm. Né? O que essa doença faz com eles, com o caráter, com o dia a dia deles. E como que é a doença? A gente normalmente faz um comparativo com a diabetes. Então, eles normalmente conhecem a diabetes. Diabetes é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E tem um pozinho, que é um pozinho branco, que não pode pegar, não pode comer, né, para o diabético. A dependência química é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento é para o resto da vida, só que o pozinho muda, né? Então, a gente vai mostrando essas pequenas coisas, fazendo analogias para eles. E o André normalmente explica como que funciona a Fazenda da Esperança, né? O tripé da fazenda. E aí a gente pergunta, vocês querem ir? Né? Porque é voluntário. Só vai mesmo para a fazenda quem quer. Aí, eles resolvendo e falando que quer, a fazenda exige dos homens exames de sangue, né? E um raio-x de pulmão. Porque como eles fumam o crack, né? E muitas vezes eles usam bombril para facilitar o acendimento da pedra, né? E ela chama crack porque faz crack, 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 né? Então, Costumo misturar lá. E aí, a gente, então, fala com eles. Faz esses exames por conta disso, né? E também tem muita tuberculose nas ruas. Então, a gente faz esses exames de sangue que são bem específicos para bebida, droga. Então, parte hepática. As sorologias, né? A HIV, glicose. Mulheres têm o beta para ver se está grávida ou não.
A Fazenda da Esperança, ela só atende a pastoral de rua da paróquia? Não. Não. Atende as pessoas que têm problemas com vício, e não só vício de droga e de álcool. Qualquer tipo de vício. Então, tem vício em jogo, tem vício em sexo, tem vício em pornografia, tem vício... enfim. Qualquer tipo de vício. Qualquer tipo e aí de a vício. pastoral de rua da paróquia Santa Rita, Isso. né, da Praia do Canto, fez uma parceria. Uma parceria. A com gente eles. foi conhecer. Aham. Porque a gente, eu e André, só gostamos de levar para onde a gente conhece e onde a gente ficaria, se precisasse. Ou que a gente internaria alguém da família, se precisasse. Então, a gente conhece primeiro os lugares, né? E a Fazenda, a gente teve uma experiência muito boa. E ela aceita pessoas de todas as religiões. Não necessariamente precisa ser católico. Né? Também não precisa se converter se a pessoa não quiser. Exatamente. O seu João, por exemplo, ele fez primeira comunhão dentro da Fazenda. Né, seu João? Nós estamos fazendo. A gente tem meninas que fizeram o batismo, a primeira comunhão e a crisma dentro da Fazenda. E lá aceita mulheres e homens. E É. eles ficam separados. Tem Unidades. fazenda feminina e fazenda masculina. São unidades em locais também separados. E nesse café você também explica, André, como é que é o processo lá para que eles Sim. saibam que tem regras, saibam como é que vai funcionar, não vão receber visitas, ou recebem. As visitas acontecem uma vez por mês a partir do 3º mês. Então, 3º, 4º, 5º, até o 12º. E a pessoa pode receber ali alguns familiares, né, as pessoas mais próximas dele. Ah, entendeu? tá. E até o 3º mês, ele pode se comunicar com a família por carta. Ah, tá. Tá? Por que isso? Porque os 3 primeiros meses a abstinência é mais forte. E a chance da família chegar e ele, eu quero ir embora. E convencer a levá-lo. Às vezes nem convence. Só de ver a família e fala, eu quero ir embora. Ah, Desestrutura a entendi. pessoa. Desestrutura. Aham. Né? Agora, como ele disse, o portão está aberto. Sim. Eles podem ir embora. A hora que eles quiserem. A única pessoa que pode segurar cada um deles lá dentro são eles mesmos. Não há nenhum tipo de contenção física, nada disso. Se a pessoa decidir quero ir embora, o portão está aberto, a pessoa é livre. Claro que eles vão tentar fazer um trabalho de convencimento, vamos tentar fazer diferente, o que é que a gente pode fazer. E muitas vezes os responsáveis conseguem convencer a pessoa de ficar. Mas se a pessoa de tudo não quiser ficar, a pessoa é livre para se retirar. E muitas vezes eles até ligam pra gente conversar com essa pessoa. Aham, Né? porque já que a abordagem, né, foi de vocês, A pessoa vocês pode têm ir mais embora, proximidade. Mas também não é assim, não. Eu vou embora e vai de qualquer jeito. Tem ela que levou. É. A pastoral que levou. Então a pessoa tem que esperar. Espera aí, que eu vou comunicar alguém, um parente seu que descobre que é onde a pessoa está morando. Direitinho. Não tem gente- como eles não. sempre avisam. Ninguém está na rua e é largado, não tem família. Tem família. Mas tem que avisar, nem que seja Dona Luz. Olha, por ano aqui está irredutível, não tem como segurá-lo mais. Eu vou liberar ele para ir embora. Aí vai embora. E como é que é para você, quando alguém te liga e diz que essa pessoa quer ir embora? Thaís, é muito duro. Eu imagino. O trabalho que a gente faz não é fácil, né? Ele não é um trabalho fácil, porque a abordagem não é fácil. O tempo que você levou para convencê-lo ou para convidá-lo, Isso. né? Então, assim, não vou dizer que não dói, não. Dói, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é: eu estou aqui para te ajudar. Eu respeito seu querer. Mas vamos pensar em alguns pontos. Por que você está saindo? E a gente põe a nossa opinião, mas sem impor a ninguém a opinião. E com isso, muitas vezes a pessoa volta, né, André? Hoje mesmo uma pessoa te ligou, te mandou mensagem por WhatsApp pedindo, eu quero voltar. Quer voltar para a rua? Não, Quer pra não? fazenda. Quer voltar para a fazenda? É. Estava na fazenda, Saiu. e saiu Isso. e agora quer voltar. Isso. Nossa, a sua felicidade. A gente tem alguns outros casos desse. Tem um que Tem. está já, talvez pela metade do tratamento, já é a segunda vez que a gente interna ele. E quando a gente o viu na rua, uns meses atrás, ele falou: André, que ideia ruim que eu tive de sair da fazenda. Aquele lugar é maravilhoso.
Só que na rua, eles sofrem com uma batalha espiritual muito grande. E até ele voltar novamente e pedir ajuda levou um tempo. Mas ele veio e ele está, né, indo bem. E na maioria dos casos, eles vão para a rua por causa da dependência química? A dependência química, ela é o primeiro ponto, sem dúvida, né? Porque aí começa a ficar insustentável dentro de casa, né? Como o seu João falou, perde o emprego, perde... O seu João não tinha relação com os filhos dele, com a família dele, não tinha mais relação. Então, você perde a relação com a família e aí fica impossível, você vai para a rua. E é muito difícil, Thaís, viver na rua sem usar bebida ou droga. Porque é muito, muito duro. Né? Muita violência. O senhor tem quantos filhos? Tenho um casal de filhos. E como é que foi a volta? O reencontro com eles? Foi uma maravilha, né? Porque a partir do momento... eu tive sorte em tudo. Porque eu fui internado, mas eu fui internado no final de julho. Em agosto era Dia dos Pais, então eu já recebi visita. Abriram uma exceção. Abriram uma exceção. É Dia dos Pais, coisa tal, não liberar, então teve a visita. Mas a minha família, quando eu resolvi ir dar o meu sim para me tratar, dar o meu sim para Deus, né? Eu conversei com meus filhos, eu vou me internar. Até agora eu não sei como é que vai ser, mas eu vou arrumar um jeito. Vai aparecer uma pessoa que vai me levar. Eu não sabia que existia Fazenda Esperança, então eu sou muito grato a Deus de estar naquele lugar onde eles apareceram ali e eu levantei na hora, falei, agora que eu vou. Nossa. E depois o senhor resgatou a sua família? Eu estou feliz. Voltou para sua esposa? Deus está trabalhando. Tá bem. Tá? Tudo no seu tempo, no tempo de Deus, né? Eu estou na beleza, estou bem, eu estou feliz. E hoje está trabalhando? Trabalho num Extrabom supermercado. Aliás, eu quero agradecer, né? O Extrabom que liberou o senhor para vir aqui. Né? É bom a gente agradecer ao seu gerente. Agradece. Então, E hoje o senhor passou por uma transformação na sua vida. E o senhor consegue voltar em algum lugar que o senhor viveu na rua e falar para aquelas pessoas que o senhor convivia e dizer o quanto é importante elas mudarem? Não é conveniente. Porque pode acontecer de não dar certo, entendeu? A gente está... como é que é? É preciso evitar pessoas, locais e situações. Entendi. Então, eles são aconselhados a não retornarem a esses locais. O seu João, no começo, né, seu João, ele tem um coração enorme, então ele queria ir nesses... ele passa, na verdade, para ir para casa. Assim, é você que está desafiando a doença. Entendeu? Você está ali, mas de repente, o inimigo trabalha. De repente, claro. Me dá isso aí. É claro, uma oferta é fácil. Entendeu? Então, eles são aconselhados a não... Isso. Porque, assim, quando termina um ano, não termina a pastoral. E não termina o nosso trabalho. A gente continua. Eu perturbo ele todo dia. Direto. Né? Graças a Deus. Eu perturbo ele. Ela não perturba, ela cuida. Eu cuido. Então, eu ligo, tem 2 dias que você não me dá notícia. Cadê você? O que está acontecendo? Me fala. Pergunta se né? foi a missa, pergunta se... Então, a gente acompanha de perto. Você só acolhe. Em nenhum momento você deixa voar sozinho. Não, não, a gente, quer dizer, na verdade eles voam, mas eles sabem que tem aquele suporte, a casa ali, a casa-mãe, vamos dizer assim, né? Então ele sabe que ele pode. E eu faço como eu faria com meu filho. Eu dou bronca do mesmo jeito, né? Eu puxo a orelha se precisar de puxar, não é, seu João? É verdade. Eu puxo a orelha, mas eu também acolho. Né? Brinco, dou carinho. Nesse período que vocês ganharam esse prêmio, né? Vocês levaram em cada missa, lá na Santa Rita, um testemunho, não foi? E teve um testemunho, na missa que eu servi, não foi o seu João, foi um outro, uma outra pessoa, e ele disse uma coisa que me marcou. Ele falava assim na hora que quem está na rua, eu não sei se é a opinião do seu João, mas não está querendo dinheiro, está querendo ser olhado. Está querendo ser ouvido. E, no seu caso, o senhor pediu, né? O senhor quis aquilo, né? Eu quis aquilo ali.
quando eu andava, mas quando eu comecei a dar umas paradas, eu andava, mas eu não parava em local. Aham. Andava, porque tipo assim, eu usava, eu não conseguia ficar no lugar, eu já ia. Mas eu comecei a parar no lugar, e ali era um lugar que foi aqui pertinho aqui, no Caxias. Então, ficava uma turma ali, eu falei assim, eu vou ficar aqui, que é aqui que vai aparecer um socorro para mim. Não sei porquê, eu comecei ele todos os dias, ficar ali um tempo ali. Aí quando dava mais ou menos meia-noite, uma hora, assim, eu iria para onde que eu falava que é a minha casa, né? Para dormir em casa. Aí, Que eu não deixo ele falar que aquilo era casa. não era porque mais lá casa, era um né? fumódromo. Era um fumódromo da minha casa. Era um local onde as Era um pessoas local, iam para as usar pessoas iam, droga. é. E tinha buraco na Tinha um buraco ali, parede, tudo é. pichado. A luz Como ele apagava de disse, a escuro. rua foi para dentro daquela Fazendo casa. casa. Exatamente. Isso. Exatamente. Então eu falo para ele que hoje ele tem casa. Aquilo lá não era uma casa. Né? E muitas pessoas deixaram suas profissões, assim como o seu João, e conseguiram, através desse trabalho, voltar a exercer suas profissões, como um advogado. A gente E isso tem... da gente da advogado, da dentista. A gente tem vários profissionais. Vários profissionais. E a gente aproveita, porque a droga, ela nivela por baixo, Thaís. Né? Então, a pessoa... Não tem classe não tem social, classe não social, tem idade, não tem nada. não tem berço. Né? Meu Deus. Ela nivela e ela nivela todo mundo por bem baixo. E uma das analogias que a gente faz é um metal que vai dando ferrugem. E a droga é essa ferrugem que vai corroendo, inclusive, o caráter dessas pessoas. Né? Então, muitos deles já falaram comigo e com o André. Eu, quando encontrei vocês, que eu vi vocês com o celular, eu pensei em roubar o celular de vocês. Nossa! Né? Então, assim, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Eu tenho mais malícia. O André tem menos malícia, tem um coração mais... Eu sou mais firme. Ele é mais paizão. Mas, e na abordagem são só vocês dois? Ou Basicamente, outros também? nós dois. Principalmente. Basicamente, nós dois. Os outros integrantes trabalham De em vez em outros quando. momentos da equipe, né? Eles Fazendo outro tipo de exatamente. serviço. Trabalho servindo a roupa, servindo a marmita e até fazendo abordagem. Mas, num determinado momento, eles nos chamam. Porque tem né? que ter uma preparação, né? É. Não pode ser de qualquer maneira, né? É. E o que levou vocês a trabalhar? Porque Lúcia é fono, é Isso. fonoaudióloga, já fez esse trabalho comigo, posso dizer, já tem uns anos, né, Lúcia? Exatamente. E você, qual é a sua profissão, Eu André? sou servidor público. Mas vocês mantêm o trabalho de vocês? Eu sim. hoje estou aposentada, então eu hoje estou 24 horas na pastoral. E parece que teve um processo de conversão seu, né, também. Não, eu, na verdade, eu Sempre sempre foi fui da fé da religião católica. Sempre fui. Sempre. Sempre bem atuante, família atuante, sempre fui. E 27 anos atrás... Há 27 anos atrás, uma amiga, que jornalista também, ela, noivado dela, a gente fez um cozido e sobrou muita comida, muita comida. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos levar para a rua? Vamos. E a gente foi para a rua, nos carros. Meu filho era pequeno, tinha 7 anos. Eu falei, vamos junto, eu não tinha quem deixar. E ele ficou muito impactado com o que ele viu na rua, né? Muito impactado mesmo. Porque a gente não tinha nem vasilha para dar comida para eles. Uhum. Mas, eu falei, eles vão ter. E eles tinham, mas às vezes muito suja, em condições bem insalubres mesmo. E aí... aquilo impactou muito ao meu filho, porque era uma realidade completamente diferente. E eu ali comecei a falar, eu preciso fazer mais isso. E aí eu comecei a estudar mais sobre a dependência química, sobre as formas. Por exemplo, a gente tem o amor exigente, que é muito importante, principalmente para a família, porque a família às vezes dá amor, e não exige. E tem essa dificuldade de impor os limites. Uhum. E eles, com essa ferrugem que vai corroendo o caráter, eles vão manipulando os pais. Eles vão tomando conta e manipulando. Então, o amor exigente é muito importante. Então, eu fui conhecer o amor exigente, eu fui estudar
aquilo. E aí eu fui fazer a pastoral, e eu acho que aí eu fiz meu mestrado, vamos dizer assim, né? Que a gente conheceu Jamaica, que é uma pessoa iluminada, né? Seu João também conhece Jamaica. O Jamaica tem 17 anos, vai fazer dia 21 agora, que ele está limpo, sem usar drogas, e ele saiu da Cracolândia, em São Paulo. Então, o Jamaica e o Rodrigo Bertoldi, que é outro rapaz que também saiu das ruas, eles me ensinaram muito da prática. Uhum. Então, olha, tá vendo aquela pessoa ali, tá fazendo isso? Isso é isso, isso, isso. Uhum. E eu fui aprendendo, né? Eu fui aprimorando o que eu já havia lido, e até hoje eu estudo, até hoje eu pesquiso, né? E procuro botar em prática com eles. E aí o Frei João foi lá e pescou você. Isso, aí o Frei João, eu fazia direção espiritual com ele. Uhum. E ele um dia falou, não, eu quero que você vá para a Pastoral do Povo de Rua, a gente precisa de você lá. Numa conversa que a gente estava tendo sobre o povo de rua. Uhum. E aí ele falou, não, a gente precisa de você lá. E aí eu fui, entrou a pandemia, a gente não tinha muita reunião, mas terminou a pandemia, a gente veio com tudo. E quem pescou você, André? Bom, eu já tinha um coração um pouco mais duro, apesar de eu estar ali no seio da igreja, indo à missa todo domingo, eu era mais um católico de BGE, apesar de eu ir à missa todo domingo. Só ir à missa, hoje eu entendo que não era suficiente. Mas um dia eu andando lá perto de casa, em frente a uma padaria, eu vi um homem que do jeito que ele estava andando pela calçada, ele caiu e dormiu na calçada. Devia estar no sol de meio-dia, talvez, 11 horas, meio-dia. Ele caiu na calçada com a cara no chão, devia estar quente pra caramba. Ele estava ali jogado. E eu comecei a perceber, porque naquela época eu já estava passando por uma conversão um pouco mais profunda, e eu percebi que eu estava terceirizando a responsabilidade. O prefeito tem que fazer, o governador tem que fazer. Só que entrava político de um lado, político do outro, e ninguém fazia nada. Então quem que tem que fazer? Foi nessa hora que eu entendi que eu que tinha que fazer. O que eu posso fazer é algo pequeno, mas que se eu não fizer, não vou ajudar a mudar a realidade de pelo menos uma pessoa. Então eu tenho que agir. Só que na época eu não sabia o que fazer. Eu achei um grupo que distribuía alimentos toda sexta-feira, é um grupo que faz um serviço muito bacana, muito legal, mas eu não estava me sentindo realizado, porque eu queria fazer alguma coisa a mais. O que eu posso fazer a mais para ajudar essa pessoa? Aí, um pouco tempo depois, eu achei a pastoral na igreja, que eu nem sabia que tinha. Falei, não, vou tentar lá. Nessa época, eu entrei, aí, em conversa com a Lúcia, a gente foi, eu fui aprendendo bastante com ela e com Jamaica também. Aí a gente ouviu falar, tem o tratamento, tem a Fazenda da Esperança. Opa, podemos fazer isso. Colocamos em prática e a gente foi vendo que era bom. Então você já estava na pastoral do Povo de Rua? Ela entrou antes de mim. E aí quando eu vejo vocês dois, eu não consigo ver os dois separados. Não consigo. Aliás, eu quero aproveitar para pedir para você assistir. Nós falamos sobre o Frei João. Eu tenho uma entrevista com ele aqui no meu podcast, que ele tem um coração enorme e ele tem muitas histórias para contar, então você pode procurar. E também eu entrevistei o Frei Mário, que conta a história da paróquia Santa Rita de Cássia, que é uma história muito bonita. Sim. E também fica aqui a dica para você poder conferir e compartilhar também, porque eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai tocar muitos corações. Assim como o André falou, que assim, ele achava, terceirizava a responsabilidade, eu acredito que muita gente faz isso. Até porque eu acho que às vezes não sabe como abordar ou não sabe o que fazer. Por exemplo, as pessoas podem até falar com vocês, olha, tem uma pessoa que está sempre ali naquela padaria, ou parado, ou isso. Elas podem indicar essas pessoas para vocês? Sim, sim. A gente tem uma parceria com a Associação Comercial da Praia do Canto. É uma parceria muito bacana e eles entram em contato com a gente. Tem uma pessoa aqui na porta da loja, vocês podem vir conversar com ela. E a gente vai até lá, a gente conversa com essa pessoa, faz a proposta, explica para ela por que ali não está legal dela ficar, né? E também a gente recebe, Thaís,
já atendemos mais de uma pessoa nessa situação, pessoas da própria paróquia nossa, que tem uma situação que tem em casa, ou que tem uma pessoa em casa que não sabe como agir. Então, a gente dá essa orientação, a gente faz esse acompanhamento a eles, né? A gente acompanha direitinho. E assim, né, é muito interessante falar sobre isso, que às vezes as pessoas pensam que vocês só têm um olhar para fora, né? Da paróquia, né? Não, a gente eu não sabia que vocês também recebem pessoas que estão passando, porque às vezes estão dentro de casa. Então, pode falar. Eu entendo que é talvez inevitável que a pessoa que está em situação de droga, em algum momento, se ela não procurar ajuda, ela acabe indo para a situação também de rua. Porque a convivência fica insuportável e chega uma hora que a família não aguenta mais. A pessoa, às vezes, até tem uma casa, vai uma vez, aí vai para a rua e fica 10 dias. Aí passa 1, 2 dias em casa, até que a pessoa começa a ficar em definitivo na rua. Então, se a gente não agir enquanto a pessoa está em casa, eu entendo como sendo quase que inevitável a pessoa ir para a rua. Então, a gente tem que agir. Evitar que ela vá para a rua, né? Se a pessoa quer ajuda, se a pessoa procura, vamos ajudar, com certeza. E depois, quando volta para casa, volta para a sociedade, seu João, o senhor percebe dificuldade em relação a preconceito, a pessoa saber? Não, o senhor não enfrentou hoje isso? Hoje eu passei a ser uma referência. As pessoas querem que o senhor conte a sua história? Conte a história, mas procura ajuda hoje comigo. Olha. Aí, hoje eu sou uma liga hoje para poder botar eles, levar eles irem para a pastoral. Eu indico. Você quer ajuda? Porque a questão do dependente químico, quem usa bebida, para ter um tratamento, a pessoa tem que querer. Não adianta você ir lá, por exemplo, você falou aí, perguntou como é que é se eu vou nesse lugar onde a pessoa usa. Não adianta ir ali, porque você está correndo atrás. O negócio, a pessoa tem que ter o querer, como eu tive, aquela vontade de melhorar. Quando eu me apresentei para eles, eu falei, o que você está querendo o quê? Eu falei, eu estou querendo uma coisa aí, eu não vou aceitar a comida de vocês, mas eu estou querendo uma coisa bem diferente. O que o senhor quer? Eu falei, eu quero melhorar de vida, eu quero sair dessa vida, eu preciso de um lugar para me ir, para me internar. Aí eles me levaram. E aquela pessoa que estava do lado do senhor alterada, vocês conseguiram resgatar ela? Quando eu saí em agosto de 2023. Quando chegou agora no carnaval, eu fui desfilar na escola de samba. De cara. Aí quando eu desfilei na escola, que eu vinha para casa, vim no ônibus, eu encontrei justamente essa pessoa dentro do ônibus, esse camarada. O que estava perturbando. Aí ele olhou para mim, é você mesmo? Sou eu mesmo. Então, eu estava desfilando. Mas você está diferente, porque eu me internei, você não lembra aquele dia que eu estava lá naquela rua, que você estava do meu lado, atrapalhando tudo, quase que você fez eu não ir. Eu falei com ele, quase que você fez eu não ir. Você estava ali, quase você atropelando ali, você queria arrumar um dinheiro, você queria se sacanear. Mas eu estava pronto para ir, porque Deus já tinha... E ele continua na rua? Continua. Porque tem que querer, né? Tem que querer. Se a pessoa não quiser... como eu disse, para Deus nada é impossível. Eu estou vivendo essa realidade hoje. As pessoas me veem, é muito gostoso, eu me sinto muito bem. Estou legal. Então, para aquela vida eu não quero voltar mais, porque não tem como. E tem uma coisa, muito legal que o seu João, ele trabalha dia sim, dia não, né? Então, os dias que ele pode... que ele está de folga na segunda-feira, ele vai para o café da manhã. Para ele dar o testemunho dele. Exatamente. E mostrar para os meninos que é possível. Né? E fora isso, uma outra coisa que é muito linda, disso que ele acabou de falar, que ele leva pessoas que querem, né? A pastoral internou um casal com um bebê. Então, o casal era viciado em cocaína. E o seu João encontrou com eles na porta do supermercado e falou, não, tem jeito, vocês vão para lá e vocês vão ter tratamento, vocês vão conseguir. Pode levar a criancinha. E aí eles nos procuraram e o marido foi para uma fazenda, a esposa com um bebê para outra, né?
E eles estão em tratamento quantos meses? 6 a 7 meses que eles estão já em tratamento. Ele se converteu, ele foi batizado, fez a primeira comunhão, a bebê foi batizada e a esposa já era batizada, já era... Nossa, que linda! E quem levou essa família, que foi a primeira família que a gente... Foi o seu João. Foi o seu João. Meu Graças Deus, seu João! Eu estou colhendo meus frutos. Sim, e agora plantando as suas sementes. Exatamente, graças a Deus. Muito bom. Que lindo, seu João. Isso. E quando eu fui para a fazenda, a senhora falou sobre visitas. Eu tive minhas visitas, mas quando eu fui, eu embarguei uma coisa com o André. Aí eu falei assim, o André, lá tem televisão, tem, mas para assistir o Jornal Nacional. Aí ele falou, mas não, jornal não pode não. Eu falei, rapaz, por que o senhor está interessado no negócio de Jornal Nacional? Não, mas porque eu sou fã do William Bonner. Quando eu estava lá em casa, eu mandava ligar a televisão, era 8h30, liga a televisão. A rapaziada falava, pra quê? O William Bonner vai falar boa noite. Era só isso, desliga a televisão. Ele levou uma foto para mim do William Bonner. Foi meu companheiro de o ano todo. Aí colocou ali na parede. Eu botei tipo uma televisãozinha, botava, gente, ó, lá na fazenda, eu falava, oi, é 8h30, calma que o William Bonner vai falar boa noite. Eu botava a televisão. O senhor tinha vontade de apresentar um jornal? Não, porque eu sou fã. Pensei que o senhor queria ter visto futebol, não? Não, eu sou botafoguense, sou campeão. Campeão! Merece! 2 vezes campeão, porque eu fiquei ano na fazenda. Né? Esse ano tá bom, ganhou 2, tá bom. Ano que vem volta o Flamengo, tá? Tudo bem, não tem problema, não. Flamengo não. Mas você viu o que ele falou antes? Que ele é campeão, por quê, seu João? Eu sou campeão porque o ano passado o Botafogo poderia ser campeão, mas não podia não, porque o campeão fui eu. Que venci a minha caminhada. 2023 o senhor foi o campeão, o seu João. Aí 2024 foi Botafogo. Botafogo e eu. Você ia disputar com o senhor. Ainda ganhei uma netinha. Jura? Juro. Que linda. O nome dela é Helena. E nós vestimos ela de Botafoguinho, mas deu tudo certinho. Foi campeão 2 vezes, da Libertadores e do Brasileiro. E pelo jeito que eu vejo, você ganha uma família, né? Com certeza. Não você só vai agregando a sua família, né? Você vai aumentando. Eu vou te contar uma história rapidinha. Claro. Eu tive uma doença incurável e eu era a única pessoa que acreditava que eu ia curar, né? E eu não podia ter filho. Meu sonho era ser mãe. E eu falava assim, ai Deus, eu queria uma Kombi de menino. E aí eu engravidei, falei com o meu médico, o senhor vai me dar maior bronca, porque eu engravidei, não podia, eu corria risco de vida com essa gravidez. Você tinha que doença? Uma autoimune? Uma retocolite ulcerativa, eu tinha sangramentos, e eu tomava cerca de 120 miligramas de corticoide por dia para eu poder não ter o sangramento. E o hormônio da gravidez, ele afetava. Eles desconhecem as causas, mas o hormônio era uma coisa que desregulava e eu poderia ter um problema e a criança. E aí eu falei, engravidei, fiz um tratamento todo, uma gravidez toda bem cuidada, né, com os mínimos detalhes. Mas desde que meu filho nasceu, tem 35, 36 anos, eu nunca mais tive a doença. E Jesus é exagerado, como diz o Frei João, né? A gente pede, ele dá. Eu pedi uma Kombi, ele me deu um ônibus. Hoje a gente tem 40 meninos de rua. Graças a Deus, meu filho tem um coração lindo e ele entende que são meus filhos também, né? Meus filhos de rua, os irmãos dele. Ele, inclusive, foi o padrinho desse pai que o seu João levou para a gente, e a gente levou para a fazenda. Né? Ele foi o padrinho de batismo. Então, ele entende isso. E hoje a gente tem 42 pessoas que estão em tratamento. Entre os que concluíram, 7 que concluíram, e mais 35 que estão ainda no procedimento para concluir. Nossa, que lindo isso, né? Jesus fez milagre na sua vida, né, Lúcia? Então, assim, eu tenho isso mesmo como
um trabalho para Jesus. Eu falo com o André direto, eu não vou dizer não nunca, mas é extremamente também, por outro lado, né, é extremamente prazeroso a gente vê o seu João hoje inteiro, se relacionando bem com a filha. Ele tinha um pouco de dificuldade com a filha, se relacionava melhor com o filho. Hoje ele se relaciona muito bem com os dois, né? Ele o hoje netinho é de quem? Da filha ou do filho? Do filho. Do filho? Mas a filha tem... Tem um casal. Ah, São 3 no casal. eu fico imaginando que vocês não transformam só a vida deles, né? Não. Vocês voltam diferente a cada Com certeza. pessoa resgatada, a cada história que vocês escutam, né? Com certeza. E isso fortalece, talvez por isso você tenha achado que eu tenha me convertido. Não, mas eu tenho cada vez mais a minha fé fortalecida. Eu não tenho dúvidas da presença de Deus. E, assim, tem horas, Thaís, que a gente tem algumas situações que eu falo mesmo. Jesus, agora é com você. Agora é você que vai agir. Porque não sei o que fazer nesse caso. E vem a resposta, e vem na hora. Posso contar a história? Por favor. Um dia a gente chegou na porta da igreja e o André, né? uma segunda-feira, né, para o café da manhã, e a gente veio conversando no carro, o André falou assim, eu tenho um pouco de dificuldade para entender a providência divina, como é que funciona, como é que é, para acreditar nessa providência divina. Eu falei, eu não tenho problema nenhum, eu acredito, eu sei. Nisso a gente para o carro, tinham 13 moradores de rua esperando pela gente. Diga-se de passagem que a gente estava com orçamento bem apertado naquela época. Não tínhamos condição de pagar. E aí a gente olhou os 13, meu Deus, né? Mas aí eu já, na mesma hora eu entrego e vamos. E desses 13, 5 queriam só tomar um café da manhã. Acontece. Então Deus também já resolveu. Eles estavam só com fome, minha filha, vai, né? E aí os outros 8, nós conseguimos vaga para os 8 de graça. Nossa! Eu olhei para o André e falei, nunca mais duvida. Não faça isso de novo. Está proibido. Você se convenceu? Sim. Que... Não precisa provar, mas já está provado. Então, é assim, é o tempo inteiro. A gente Porque a pastoral, ela paga a fazenda? A gente paga as internações. Paga as internações de cada um durante um ano. Um ano. Porque as famílias não teriam condição. Né? Um valor considerável por mês para uma família que às vezes ganha 1 ou 2 salários mínimos faria uma diferença muito grande no orçamento delas. E não é só isso. A gente paga também, quando preciso, a medicação. Entendi. Porque a fazenda feminina difere um pouco da masculina, porque lá é uma exigência, na masculina não é uma exigência. Eles pedem, mas não é exigência. Passar por um psiquiatra e passar a medicação. Por que essa distinção? Porque a gente tem a questão hormonal. A gente tem as TPMs. Normalmente, quando as pessoas trabalham, vivem juntas, elas menstruam na mesma época. E junta-se isso que dá... Quem é mulher sabe, né? Como é que esse hormônio trabalha dentro da gente. Imagina, e muitas junta mulheres... isso com abstinência da droga. Sim. Então, a gente passa elas todas por um psiquiatra. Entendi. A gente tem um psiquiatra hoje maravilhoso que atende a pastoral e que os resultados passaram a ser outro. Ele tem uma linguagem muito acessível a elas e ele conhece a dependência química, então ele medica também muito bem. E aí a gente paga também essas medicações que não são baratas. Não, né? Então, por isso também que vocês fazem esse compromisso de 1 ano, porque é o que pode... Né, quando vocês internam um morador de rua, vocês sabem que durante 1 ano tem que pagar por aquele, né? Por isso que tem esse limite também, né? Que vocês esse 1 ano a fazenda põe esse limite. Ah, tá? Ela dá essa... É a regra, a fazenda são você 12 recebe meses. um diploma ainda.
Você recebe, eles recebem, Recebe o diploma. tem uma cerimônia e recebe o Se- diploma. Sem diploma, você não venceu. Entendi. Você tem um diploma. Agora, a gente tem esse compromisso com essa pessoa. Sim. Então, a gente fala, não se preocupa com nada. A preocupação deles é com eles. É em se restaurar. Essa é a grande preocupação que eles têm que ter. Porque as outras, a gente toma conta. Então, a gente toma conta nas duas pontas. Neles que estão na fazenda e na família que está aqui fora. Porque a família que está aqui fora, ela precisa entender também que eu vou visitar, mas eu não vou levar problema. Uhum. Então, Né? vocês também têm que acompanhar essa família. Essa família. Então, a gente faz esse trabalho todo. A gente acompanha a família, a gente conversa com a família, orienta. Né? E a gente também instrui a família a frequentar grupo de ajuda, como o Amor Exigente, que a Lúcia falou. Tem um grupo de ajuda próprio da Fazenda da Esperança, que também é bom. As famílias frequentam para se instruir de como ajudar, de como receber. E seu João mesmo frequenta 2 grupos. Como foi, 3, né? Você vai no Eu Amor vou no Exigente de vez em Exigente, quando? Vou no GEV do Santa Luzia, e vou no GEV lá em Maruípe, na igreja de Maruípe. O GEV é o grupo de apoio da Fazenda da Grupo Esperança. Esperança É Viva. um grupo aqui fora. Aqui né, fora, que as pessoas... isso. E quem quiser ajudar a pastoral do povo de rua, como é A que gente pode? precisa muito, porque a gente vive de doações, né? Então, a gente tem o Pix da pastoral. Vamos colocar aqui no GC? Pode Isso. ser, Vanessa? A gente coloca aqui no GC o Pix. Isso. Aham. E através desse Pix a pessoa pode ajudar Com doação com qualquer valor. com qualquer valor. Qualquer valor nos ajuda. Né? E a gente, diante dessas questões mesmo, a gente precisa muito de ajuda. A gente, às vezes, tem que mandar pessoas para fora do estado. Então, a gente tem que pagar passagem, ou mesmo as fazendas femininas, eu e André, que temos que ir e levar. Então, a gente tem que fazer essa viagem lá, levar e voltar. A fazenda fica aqui no estado mesmo. Aqui no estado, a gente tem 3 e uma para ser inaugurada o ano que vem. A gente tem na Serra uma fazenda masculina, em Muribeca. A gente tem em Colatina uma fazenda masculina. A gente tem em Alegre uma feminina. Uhum. E em Brejetuba a gente vai ter uma masculina. Inaugura o ano que vem, a previsão é em setembro de 2025. Uhum. Mas, muitas vezes, a gente não consegue vaga. Entendi. Aqui próximo. Aí você leva para Aqui fora próximo. do estado. Aí a gente manda para estados próximos. Entendi. Rio, Minas. Aí precisa levá-los também. De ônibus. Se for homem, vai de ônibus, a fazenda aceita. Se for mulher, a gente precisa acompanhar. Entendi. Vamos terminar com uma mensagem do seu João? Quero parabenizar vocês. Obrigada. Obrigada, Parabéns gente que a toda a agradece. equipe, né? Assim, que quem não conhece é uma oportunidade de poder conhecer. A gente vai deixar aqui, tanto na descrição, como também vou colocar aqui o Pix para que possa contribuir com as doações. Muito obrigada. Continuem nessa missão, mas Amém. descansem um pouco, tá bom? Descansem. Seu João, quero terminar com uma mensagem. Qual a mensagem que o senhor deixa? Pode olhar aqui, ó. Finge que o senhor é o William Bonner. Boa noite. E manda, e manda a sua mensagem. O que o senhor gostaria que o William Bonner falasse para o senhor? Boa noite, seu João Luiz. Agora a mensagem. A mensagem é que gratidão. Essa é a mensagem. Que eu estou feliz e vale a pena. É uma oportunidade que a pessoa que quer se recuperar não tem valor, né? É um valor de Deus que eu ganhei. Eu não paguei nada, Deus pagou. E eu estou ótimo. Estou ótimo. Se a pessoa pode estar bom, ele não está recuperado. Agora você fala, eu estou ótimo. Então ele caminha. E o caminho é reto. Amém. Obrigada, seu João. Muito obrigado. Continue no seu caminho. Amém. Eu adorei a sua camisa. Achei que o senhor era flamenguista. Não, essa aqui é porque eu vou fazer uma formação lá
no Guarará, em outra fazenda, que agora tem 170, virei fazendeiro. Ah, é? 170 fazendas. Aí esse aqui eu comprei lá. Ficou linda. Muito linda essa camisa. Obrigada por ter vindo. Isso aqui eu ganhei da pastoral da Santa Rita. Quando? No dia que eu campeão lá, que eu vim embora. O senhor foi campeão. O dia que venceu. O senhor é um campeão mesmo. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada pela sua companhia. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.